Olá pessoal, eu sou Renata Soriano, representante do meu grupo, e esta apresentação tem como principal objetivo mostrar como a teoria de Foucault pode ser aplicada no ensino de língua portuguesa, baseado na análise de charge, bem como a importância dessa teoria para a desconstrução do ensino atual, o qual infelizmente é baseado em técnicas de regras de memorização. Para tanto, inicialmente é de suma importância nos estudos discursivos baseados na teoria de Foucault compreender o modo como os saberes se constituem e formam redes de discursos, aliado ao modo como esses exercem e expressam poder nas relações sociais. Então, a partir de uma análise do contexto vivido por nós, observa-se que ultimamente, com o avanço tecnológico derivado lá da Revolução Industrial, as informações são propagadas de forma desenfreada nas redes sociais, na internet. E aí, essas informações muitas vezes são disseminadas por meio de quê? Por meio de discursos, os quais a relação de poder sempre está presente. Essa relação pode ser representada pelo poder que governa o país, o poder executivo, legislativo, judiciário, o poder da sociedade por intermédio das lutas sociais, como também o poder da mídia, a qual desempenha uma forte influência de convencimento, de persuasão. Dessa forma, podemos analisar o pensamento de Foucault dentro de uma perspectiva do discurso e os seus desempenhos dentro de um sistema de relações de poder, ou seja, como os discursos representam poder em diversas áreas do conhecimento. Vale ressaltar que o poder, para se estabelecer, utiliza-se de mecanismos ou estratégias de discursos para estar presente em vários campos no corpo social. E é dessa relação de poder existente na sociedade que surgem discursos políticos, sexuais, mentais, dentre outros. Outro fator relevante que não podemos esquecer é a definição de enunciado, segundo Foucault, o qual vai muito além de uma frase ou ato de fala. Isto é, o enunciado é uma unidade do discurso. Dessa maneira, não podemos ver o enunciado apenas como um conjunto de frases ou orações, mas sim como um conjunto de saberes, uma vez que a gramática só possui sentido a partir do discurso exercido. Então, neste trabalho, apresentaremos como os enunciados presentes nos discursos que vamos abordar expressam o jogo das relações de poder. E trazendo para o âmbito educacional, ou seja, para o âmbito da educação, observa-se que as relações de poder não são diferentes das relações estabelecidas na sociedade, ou seja, fora do âmbito escolar. Por quê? Sob o ponto de vista de Foucault, a escola é uma das instituições de discurso, verdade e poder. E isso é muito observado principalmente nas salas de aulas, as quais é notório o professor os exercendo, ou seja, exercendo essas relações de verdade, poder e discurso. Porém, fazendo aqui uma análise histórica, observa-se que o discurso do docente sofreu diversas modificações, tendo em vista que, antigamente, havia uma posição hierárquica na qual somente o professor era o detentor da voz e do poder. Já na contemporaneidade, vemos uma gestão escolar mais democrática, na qual tanto o aluno quanto o professor possuem o direito da fala e da opinião. Ou seja, há a relação de poder em ambos discursos, em ambos campos. Dentro dessa perspectiva ainda educacional relacionado à teoria de Foucault, selecionamos como ponto base da nossa apresentação a questão do letramento para o aluno do ensino médio brasileiro, tendo em vista que boa parte
desses alunos que compõem o ensino médio estão presentes nos índices de analfabetismo funcional no país. Por que isso acontece? Porque o nosso aluno de ensino médio, em geral, não consegue relacionar o seu contexto de vida, o seu contexto social, o seu conhecimento extragramatical aos gêneros textuais abordados, por exemplo, nas gramáticas. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que os alunos estão estagnados apenas na decodificação das frases, o que acaba por minar o seu desenvolvimento de seu senso crítico, cognitivo, social e emocional. Em consequência disso, o que acontece? O aluno não consegue atender ao que é lhe cobrado nas provas de Enem, vestibulares, dentre outros, por exemplo. Há um claro desequilíbrio entre o que está sendo cobrado do estudante e o que ele tem conseguido, de fato, aprender na escola. Junto à teoria Foucaultiana, conseguimos perceber que esse quadro que presenciamos é o resultado de discursos que ainda estão presentes na nossa prática educacional. Esse discurso está relacionado ao ensino conteudista, no qual, nessa disputa de poder entre o aluno e o professor adepto ou resignado a essa verdade, que termina por ser limitada, resulta em um ensino que é abstrato para o aluno, uma vez que o ensino conteudista acaba por ele mesmo não considerando o contexto ou os contextos os quais compõem a gramática e os gêneros textuais, como charge, tirinha, crônicas, dentre outros. Logo, como forma de resistência, a coerção disciplinar causada por essa prática de ensino metódico e medieval, geralmente maçante e sem considerar a realidade social do aluno, esse termina por adotar uma postura de desinteresse, desgosto, desestímulo ou até mesmo posicionamentos mais radicais, como a recusa de realizar determinadas atividades ou pior, uma agressão física ou verbal ao professor, o qual é sistematizado, ou seja, depende do sistema, não tem uma autonomia dentro de sala de aula para desenvolver o seu próprio projeto, tendo em vista que ele depende do currículo, do cronograma, do programa escolhido e adotado pela escola. São reações. Essas reações dos alunos são reações às dinâmicas de poder que devem ser pensadas e mediadas com uma grande reflexão, pois mesmo os professores, os quais acabam, por repercutirem esse discurso conteudista, estão envolvidos em outras relações de poder, que foi o que eu falei agora anteriormente, e discurso que os condicionam também a essa postura, como baixo salário, condições precárias de escola, um sistema o qual ele deve seguir, dentre outras relações. Para explicar a relação de poder na prática estabelecida por Foucault, trouxemos uma charge na qual apresenta dois personagens. O primeiro diz: "Esta aqui é capaz de disparar até 6 tiros por segundo." E o segundo personagem diz: "Ah, mas este aqui pode disparar mais de 1000 mensagens de ódio por minuto." Então, observem que há entre os personagens uma disputa de poder. Qual é a arma mais poderosa? A que dispara tiros ou a que dispara mensagens, discursos de ódio nas redes sociais? Então é válido ressaltar que, segundo Foucault, o poder é repressivo, pois define quem nós somos, sendo também afetado por ele. E aí, nessa charge, podemos observar com nitidez que o poder está em quem ganha o discurso de acordo com a sua fala, ou seja, é quem está armado ou quem está com o celular. Então, vale salientar aqui que ambos discursos exprimem uma relação de poder. Quem está com a arma tem o poder de matar. Quem está com o celular também tem o mesmo poder por meio da denigrição de imagem, difamação, dentre outras formas de machucar alguém.